Olá, muito boa tarde, 18 horas e 39 minutos desta quinta-feira. Maravilha, hein? A gente está aqui preparando o nosso Estação Hamburgo dessa quinta-feira e o Marcelo de Pronto quer saber quanto tempo a gente vai falar de futebol hoje. Não entendi a pergunta, Marcelo. Eu nem estava pensando nessa pauta hoje. Por que tu levantou a pauta? Boa noite Marcelo a todos. Antunes, muito boa noite. Só para saber qual é a curiosidade sobre o jogo do Inter que teremos nos próximos dias. Se a gente vai Eu só acho que na casa tem um não. programa de esportes. Então, se for falar de esporte, eu vou me retirar da bancada. Não, eu não sei por que levantaram se o é assunto futebol, do o futebol. assunto eu vou levantar. Rogério Forcolém, muito boa tarde. Eu não sei por que levantaram a pauta do futebol. Eu estava quieto. Eu acho que não há porque nós falarmos futebol aqui nessa bancada se nós temos um programa de esporte. Daqui a pouco vem. Essa camisa vermelha, colorada, sanguínea, ela mostra o tanto que o senhor está ruborizado no dia de hoje? Não, eu tô assim, né? Magoado, tô chateado, tô com meu coraçãozinho esfolado. Eu tenho que cuidar do meu Inter, cara, não tenho que cuidar dos outros, entendeu? Mas eu vou dizer uma coisa pra ti, eu não sou um colorado radical, desses caras radicais aí e tal. Eu vou dizer pra ti o Renato merece aquele título. Sempre fui fã do Renato, mesmo no Grêmio, sabia? O Renato merece esse título aí, porque ele já foi considerado um técnico que só era motivador, né? E ele preparou um baita time ontem. O Grêmio foi muito superior, já estamos falando, já viu? Não, de novo, telespectador, eu não queria falar em futebol. Peço desculpas aos colorados que não queriam ouvir sobre futebol hoje. Não ia tocar flauta nunca na nossa audiência, jamais faria isso. Quem levantou o assunto foi o Marcelo. Ô Karina Moraes, muito boa noite. Boa noite. Tu que é gremista, não vamos falar em futebol hoje. Não, eu não sou gremista, assumida. Acabei de assumir aqui, via tu, né? Desculpa, então. Jornalista não Bom, deixa eu tu que não é assumir. colorada, então, Karina Moraes, não vamos falar de futebol hoje. Não, tu sabe que O futebol... nosso sorriso fala por nós, Karina Moraes. Não, é tranquilo. Nosso estado Vamos de ficar espírito. tranquilos, né? E também eu não sou muito de futebol, vou te dizer bem. Eu acho que a gente tem tantos esportes legais no Brasil, verdade. né? É só futebol. Eu também, só assim, Grêmio só. No futebol não é uma coisa que me atrai muito. O bom futebol, o Grêmio. Né, Pedro? Pedro Colorado, desculpe. Recebendo hoje de volta desde das eleições, com muito carinho, a minha querida amiga, Patrícia, a vereadora Patrícia Beck, dona de quantos votos, vereadora? 5.405. Ó, daí ela fica contando para todo mundo, assim, esnobando. Assim. Então, a gente podia ter dito 5.405, muito obrigada, né? A gente ainda está na fase do agradecimento pelo retorno nessa bancada, já estava com saudade, né? E eu aproveito todas as oportunidades para agradecer ao povo hamburguense pelos 5.405 votos. 4, né? Eu acho que tu votou em ti também, não? Ah, sim, é. 5.405 votos. E na verdade, Patrícia, eu quase não fui segunda. mesmo com tudo isso. A segundo vereador mais votado em toda a história do município de Novo Hamburgo. Vou relembrar o que eu tenho dito toda a minha vida política, que eu queria deixar uma marca na história para as minhas filhas um dia no futuro se orgulharem da mãe delas. E eu acho que uma delas é essa, assim, a gente quebrou esse recorde, eu e o Isur, e também na história das mulheres dentro da Câmara, né? Eu sou a mulher mais votada dentro da Câmara de Vereadores na questão das mulheres. Infelizmente, é a única mulher, de novo, dentro da Câmara de Vereadores. Isso não é motivo da gente comemorar, isso é muito triste. Eu queria mais colegas mulheres dentro da política. Sempre digo, o ideal seria 50%, né? Meio a meio. Mas... foi surpreendente, foi de quase infartar no final, viu, Rodrigo? Eu só me lembro da minha mãe dizendo, deixa ela respirar, deixa ela pegar um ar, e aí daqui a pouco, assim, eu disse, puxa vida, tô dentro. Isto porque, até tu estares com 4.500 votos, tu ainda estava fora da Câmara. Com 5.000. Com 5.000 tu ia ficar fora. Eu fiz uma opção... É um sistema maluco esse, né? Maluco, de coligações, né? Mas eu fiz essa opção por pensar em Novo Hamburgo em primeiro lugar, e é o que eu faço sempre. Eu poderia ter ido para qualquer outra coligação, eu poderia ter ido para qualquer outro partido, mas eu decidi apostar
na prefeita Fátima. Eu decidi apostar na gestão, no técnico para Novo Hamburgo. E sabia que com isso eu corria o risco de não me reeleger por essa questão da coligação. A gente não teve uma coligação de vereadores com o PSTB, a gente teve só com os partidos do bloco que a gente montou, então partidos que estão se reestruturando na cidade de Novo Hamburgo, partidos que estão ressurgindo e que, né, trabalham com suas lideranças, e a gente sabe que o início não é fácil, o início na política é para todos, né? Então, chegou na última semana, eu disse, gente, eu preciso correr atrás dos meus votos e daqueles votos que eu sei que alguns não vão conseguir, que eu tenho que buscar. E foi o que eu fiz, eu trabalhei muito, e sempre dizendo a verdade para as pessoas, né? É isso. Eu quero te deixar mal já com mais ou menos uns 2/3 dos teus eleitores. Qual é a piadinha que você estava fazendo antes da gente começar o programa aqui mesmo? Que ontem, lá perto da minha casa, muito foguete falhou. Que bonito isso. Pode ser que eu fique mal com 2/3, mas pode ser que eu ganhe 2/3 por assumir a verdade. Coisa que político não gosta muito de fazer, né? Político está sempre jogando para a torcida? Pelo jeito, nem sempre, é isso? Nem sempre. Não, isso é uma brincadeira saudável, evidentemente. Agora está preocupante esse negócio mesmo, né, Francolin? O que agora? De Qual ter é o o assunto? Internacional na segunda Vamos continuar. Não, eu não quero falar em futebol. Por que está preocupante? Vocês passaram lá duas vezes, eu tô magoado, dois estágios. Eu tô tão feliz. Eu culpado de Default, ou seja... Eu tô tão feliz no dia de hoje, eu fico pensando como vai ser talvez domingo que vem já. Sabe, lá pela Vamos aguardar, né? segunda-feira tem o jogo do Vitória. Ontem eu estava no treino de Punhal. Foi bom jogar na segunda? Agora, segunda-feira, o Inter jogou? É para ir Foi treinando, na noite, verdade, né? Já nos colocaram numa situação de ir se adaptando. Eu estava jogando, ontem eu estava no treino do Punhal, que nós temos um brasileiro agora 4 e 5 na ginástica, veterano. Tá bem. E eu estou treinando bastante. Ontem nós estávamos no treino e no time que nós estávamos, contra o time que nós estávamos jogando, eles estavam 10 pontos à frente e riam, olhavam assim e riam. Cuidado que a virada pode acontecer. E foi o que aconteceu. Ou seja, Então, o Inter assim, pode ganhar 2, o Vitória perder, o Grêmio perder de 3-0. Não, eu acho que o Grêmio está campeão. E daí Isso tu acordou, assim, caiu da cama. Não. Ó, Não, o senhor está sonhando. Ó, com uma arrogância. Sabe que eu comparo o gremista a petista, né? radicais. Rogério Forcolém, o único motivo pela minha flauta hoje é estar sendo espisoteado nos últimos 15 anos. Não por mim. Estar sendo achatado Pelo vosso time. nos últimos... Pela minha opção Não, política. pelos Colorado não tem culpa. Cara, olha só. Não, mas é que daí... A última vez que o Grêmio saiu da perde. segunda divisão, eu era repórter da TV Pampa. A última vez, ó, dizendo que foram 2 vezes. Então, eu estava lá. Eu torci para o Grêmio subir. Porque eu, como repórter, eu era setorista do Grêmio pela Pampa. E a gente acompanha aquela luta daqueles jogadores, daqueles profissionais de um clube do tamanho do Grêmio que não pode estar na segunda divisão. É ruim para o Estado o Grêmio estar na segunda divisão e o Inter estar na segunda divisão. Eu vibrei, eu estava ali fazendo aquela cobertura. Quando o Grêmio passou aquela situação ali, profissionais, tudo, eu aprendi ali que a linha divisória de radicalismos e coisa tem que terminar. A gente tem que respeitar a dor e a alegria do outro. Então, assim, fiquei feliz por vocês. Comecei secando. Depois, tranquilo. Jogou um belo futebol, né? Foi muito bem. Jogou um belo futebol. Meio Agora de falando campo. sério, quem gosta de futebol, viu um Jogou bom muito jogo de bem, futebol. muito bem montado o time. Um time de conjunto, um time maduro. Um foi expulso, eles continuaram com a mesma pegada. Pelo amor de Deus, só não vai ser campeão se não quiser. Teve uma hora que eu olhei para o Renato abraçando os jogadores e pensei, puxa vida, por que a gente não tem um Renato no Inter? Que bonito aquilo ali, né? E eu sou O uma guri fez colorada... aquela bobagem lá de arrancar. Eu não entendo qual é a vontade de arrancar a camisa, né? Faz um gol, vou lá, arranco e pelo lá na frente. Por quê, né? E aí o rapaz lá foi abraçado pelo Renato, foi recebido, acolhido pelo Renato. Um belo líder, né? E a nota que o líder, Moro né? soltou hoje pública? Não sei. Soltou Se é uma piadinha ou é sério? Não, isso é sério. Qual é a nota? Preocupadíssimo com essa votação da Câmara dos Deputados que Acho que todos nós estamos. Não, mas o Moro está bastante, porque eles podem isentar e pode acabar com todo o Lava Jato, né? Eles querem isentar o Caixa 2 e dentro desse texto aí tem uma outra composição que não está sendo divulgada. Então, o juiz Sérgio Moro lançou uma nota pelo Twitter hoje, por todas as redes sociais. Marcelo, essa política não interessa para ninguém. Essa política.
essa política a gente estava com esperança que tivesse começado algo sério e que seguiria algo sério. Estamos jogando, como eu estou falando agora, de novo no tapetão. Né? Ó, Ana Amélia Lemos dizendo agora no Twitter, ó, projeto que trata do abuso de autoridade precisa ser rejeitado. É outra questão, né? Manifestei minha posição a ser questionada pela TV Senado. É outra que honra os nossos votos. É uma pessoa muito... A polêmica do Caixa 2 invalidou, então, inviabilizou o segundo dia de votação, né? Adia a votação, né? O pacote anticorrupção. Polêmica sobre a Caixa 2 adia a votação. Então, foi jogado para a sequência? Porque tem uma Eu não acompanhei isso. Contraproposta que está vindo sem nome, está vindo com bancada. Então, antes... Qual é a bancada, Marcelo? Não, está vindo com o da bancada. Então, está vindo como uma proposta de bancada para não ter nome de ninguém, para não ficar exposta. Mas tem alguma bancada que está lançando. Sim, mas aparece o nome da bancada. Por que está se trabalhando? Então, nós estamos trabalhando nas articulações de quem está compondo tudo isso. Isso ainda... Vamos pegar mais uma? Garotinho 6-1, foi revogada a prisão. Está em casa. Está em casa. Então, sem tornozeleira, né? E sem tornozeleira. Então, de novo, voltamos para o tapetão, né? Mas aí nós temos que fazer uma análise jurídica da questão. Veja, eu defender o garotinho nunca, quero que ele se ferre. Mas o fato jurídico ali é muito, mas muito frágil. Então, um advogado no bom texto derrubou a tese de que ele poderia prejudicar alguma coisa dentro dessa investigação. Tanto é que os ministros determinam que ele fique no Botafogo e não vá mais a Campos, que fica a 550 quilômetros do local. Então, lá ele não poderá mais influenciar. Ao contrário de Cabral, que está enterrado, é um quadrilheiro, é um comandante de... Mas veja... Bem claro, não estou aqui defendendo o garotinho, eu estou falando sobre a tese jurídica que era bastante frágil em relação ao garotinho que poderia ser derrubado. Não, a tese era, e assim como vários processos que a gente está... Eu só provoquei aqui exatamente de propósito. A gente hoje tem que usar, a gente como espectador interessado, né? Mas tem que usar o quê? Todo um arcabouço para conseguir buscar essas informações, trazer esse pessoal para dentro através de um processo que hoje está para ser derrubado, né? Que é o que está se buscando. Claro. Ou seja, é abuso de poder. Quer dizer que isso é abuso de poder. Tem bons advogados. O brasileiro comum não tem esses advogados desse nível, né? Aí... Isso que eu falei da tornozeleira, entendeu? Sim. Comum, né? Inconcebível. Sim. Né? E outro fato, né? Ele estava infartado, né? Comprovado agora no laudo, ele estava com uma das vezes obstruídas. Então, tudo isso vai para dentro do processo, quando vai ser analisado. E o ministro, ele vai olhar friamente a questão, né? Diz, para aí, o cara estão forçando o cara para botar lá, vamos... Mas aí que está, de novo, vou voltar... Com bons advogados. Vou voltar com perdão aqui da provocação que eu fiz, mas é exatamente isso. O que significa isso? Isso aqui é abuso de poder? E isso é o que está se buscando na Câmara para derrubar? Ou será que isso faz parte de um processo que não justifica de forma alguma a gente estar querendo lá buscar abuso de poder? Porque isso não é abuso de poder, isso faz parte do processo. Eu tenho condições e argumentos para causar isso e tu tem condições e argumentos para sair disso. E se joga o jogo, que é o jogo legal. Mas, de novo, o que a gente tem hoje? Abuso de poder, que é o que se está tramitando. Antes da Patrícia falar aqui, uma coisa eu vou dizer para você. Fora essa questão aí e tal, eu acho que tem muitas situações de Ministério Público que são abusos, sim. E o Ministério Público nunca responde às coisas que ele aponta, suja a vida de uma pessoa, faz acusações... Atirando na lama, né? Muita gente e depois, que não é... lá adiante, a pessoa é inocentada, ou a mesma coisa para a imprensa. A imprensa é outro poder julgadora, né? Ela dá manchete às coisas, faz um estardalhaço. Depois, quando se é inocentado, ele dá uma manchetezinha. Mas errata. Entendeu? Então, assim, mas você, dependendo a cidade ou a comunidade que você está inserido, você já pode ter arrebentado, você pode ter acabado. E quem é que responde? Aí o Ministério Público dá de costas e ninguém responde, ninguém... Tem que também ter
não estou dizendo dentro desse pacote, porque aí é para se proteger, mas tem que ter em qualquer ato institucional, constitucional, um país bem constituído, numa democracia, todos respondem a um abuso, a qualquer abuso. Ah, sim, claro. Entende? Então, assim, juiz e promotor não pode estar fora dessa questão. Agora, aqui, nós estamos vendo uma jogada para tirar um deles fora. Isso é óbvio. Sim. Uma ameaça, né? No mesmo contexto político, né? Desculpa, Patrícia. Não, a Patrícia não quer falar sobre esse assunto, Patrícia? Sim, na verdade, a questão do abuso de poder, e assim, acho que a função do Ministério Público é investigar. E no momento que ela recebe que eles recebem a denúncia, eles investigam. Isso não quer dizer que tu é o culpado, que tu é condenado, não quer dizer que tu cometeu, né, a infração. Só depois que vai para o juiz, eu acho que falta a informação, a transparência dos atos, a transparência das informações e algo que, graças a Deus, pelo menos aqui em Novo Hamburgo, a gente está tendo do cidadão, que é o interesse de se informar. Que é de saber o que está de fato acontecendo. Opa, não, mas só um pouquinho, é o meu vereador, é o prefeito, Não, eu quero saber o que está acontecendo. Acho que aqui em Novo Hamburgo, eu sou muito orgulhosa com a população de Novo Hamburgo, porque eu percebo isso. Eu chego lá no mercadinho, lá na Kipling, e tem um senhor de idade que me diz: eu gostei do que tu falou aquele dia lá na Câmara de Vereadores, eu estava assistindo. Olha que legal, as pessoas estão deixando de olhar novela para assistir a Câmara de Vereadores, mas por saber que faz parte também do processo eles se interessarem em participarem. Eu, por exemplo, estou sofrendo um processo de uma enfermeira por abuso de poder que eu não cometi. De uma enfermeira? Quando, na verdade, eu só estava cumprindo com o meu papel de vereadora de fiscalizar um posto de saúde que estava sem médico. E ela Apenas isso. Tá, mas ela te processa ou você recebeu denúncia do Ministério Público? Não, ela me processa. Ela te processa. Bom, aí Porque mas o Ministério Público não precisa dela. publicizar antes de ter substâncias, né? Mas na Câmara de Vereadores eu fui parar numa comissão de ética pela mesma denúncia. E aí, porcolei, na verdade, eu só fui parar nessa comissão de ética porque engavetaram um pedido, criaram uma lei e depois me colocaram nela. Aí é um abuso de poder. Como funciona bem o aí é um abuso de legislativo, poder. né? Esse é o jogo sujo da política. É o que eu falo, que infelizmente a gente está voltando para a era do tapetão, que alguns programas atrás a gente vinha... Tapetão? Tá falando Vitória? Da Bahia? Não, peraí. Não, peraí, só um pouquinho. É um programa sério. Gremista é brincadeira. O programa é um programa sério, aqui, porque estão falando de novo em futebol. Se o cara escreve erradamente um jogador, coloca ali, está fora da lei, está fora dos parâmetros, aí pode. Aí se o Inter entrar contra, é tapetão. O Grêmio não ia entrar, né? Nunca. Capaz, o Grêmio Eu não tivesse entendi, importante. nós estamos aqui falando de coisa séria e vocês vêm falar de futebol de novo, tapetão e não sei o quê. Só para lembrar que o Marcelo Oliveira foi demitido do Atlético, né? Foi. Foi demitido do Atlético. Pelo menos lá alguém Não age entrou, rápido, nem terminou né? ainda. Acho que eu vou chamar o Roth lá para resolver o problema do Atlético. Karina, tu tá quietinha hoje aqui. Eu tive ontem avaliando acompanhando a mostra que está acontecendo na nossa cidade até amanhã de manhã. De terça a sexta, não sei se a Patrícia teve a oportunidade. Mostra de curta, quinta mostra de curta, de curtas-metragens e primeiro festival de curta diversidade e inclusão. Sim. Aqui no nosso cinema, no nosso espaço de cinema, lá no Novo Shopping. Novo Shopping, olha só, sou novo, hein? No Bourbon Shopping. E eu fiquei encantado, emocionadíssimo com os curtas que essa gurizada tá realizando. A gente teve a oportunidade de ver isso aqui na Vale TV, os do ano passado, e a gente já está com tudo certo para que os desse ano também aconteçam. Você teve a oportunidade de acompanhar esses Eu não trabalhos? acompanhei esses de diversidade. Amanhã de manhã ainda tem tempo para ir lá. Ai, vou ir. O espaço maravilhoso. Patrícia, já teve a oportunidade de acompanhar esse trabalho? Não, eu recebi o convite, mas não tive a oportunidade. Eu participei, acho que uns 2 anos atrás, com o Rodenbusch. E eu fiquei encantada também. Nossa! Aquela gurizada, o que aquela gurizada produz, que são sempre situações de pessoas que estão excluídas, teoricamente, da sociedade, né? Deficientes auditivos, visuais, cadeirantes, pessoas que têm paralisia cerebral. Esse foi o tema do ano passado, né? Não foi? Não, é sempre essa temática, sempre os excluídos, são sempre os excluídos. É encantador. Eu vi 2 vídeos na quarta-feira, sobre racismo, sobre a temática racial, e numa simplicidade, numa coisa linda.
Coisa maravilhosa. Depois vamos ver se a gente consegue recuperar algum dos vídeos do ano passado, Vanderlei. Especialmente o do menino com paralisia cerebral, do Eduardo, que é um vídeo muito emocionante, que me tocou demais, lindíssimo. A gente precisa ir para a nossa foto, né? Depois do intervalo a gente tem que conversar sobre essa eleição da Câmara que está dando barulho aí, vereadora. Essa Câmara nem assumiu ainda e já está dando barulho. Tem uma foto aí, Vanderlei? Foto de hoje? Olha só. Tá muito fácil, né? A gente vai para um breve intervalo e volta já já.